Ok, quantos é que já têm 2 Timóteo capítulo 2 na ponta da língua? Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer aquilo que andámos a decorar durante a noite. Amém? Vamos ler então, para ninguém passar vergonha. Inclusive é eu, que também não sei de cor. Mas vamos ler então 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreveu antes de morrer. E nós temos que ler as últimas palavras de alguém com muita atenção, não é? 2 Timóteo capítulo 2 diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Ó Senhor Jesus, fala connosco este fim de tarde, Senhor, para que nós não sejamos apenas aqueles que conhecem a palavra, mas que nós sejamos daqueles que vivem a palavra, porque nós vivemos para te adorar
e nós queremos viver, Senhor, honrando o Teu nome. Amém. Então temos aqui 26 versículos e vamos ver o que é que nós podemos aprender com cada um deles. E no início, Paulo dá logo uma direção a Timóteo. Diz assim, fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Muitas das vezes nós encontramos pessoas fortes. Pessoas fortes por causa do seu temperamento, pessoas fortes por causa do seu conhecimento intelectual, pessoas fortes porque têm poder, têm riquezas, se tornaram fortes. E muitas das vezes, pessoas que são extremamente fortes podem cair em muitos problemas. Tornam-se arrogantes, muitas das vezes pisam alguns para chegar onde querem chegar, são teimosos e muitas das vezes se sentem sobrecarregados. Mas quando nós somos fortificados na graça, quando nós somos fortes, porque conhecemos a graça de Cristo, nós conseguimos ser fortes como Jesus foi forte. E em todos os momentos Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós podemos ser fortes na graça e continuarmos com aquele sorriso nos lábios, aquela mansidão, aquela humildade, aquela presença de espírito que atrai e não que assusta. E a graça, quando nós nos fortificamos na graça que há em Cristo, nós não ficamos cansados. Porquê? Porque a graça de Deus, ela não tem limites. Ela não tem profundidade, ela não tem altura, ela não tem início nem fim. A graça de Deus, ela flui. E se nós nos fortificarmos na graça, na certeza de quem somos em Cristo e o que Cristo é em nós, é aquilo que eu costumo dizer, eu e Cristo, a dupla imbatível. Não porque eu faça alguma coisa, mas porque eu me fortifico na graça do Senhor. E Paulo começa por dizer então, fortifica-te na graça. E depois, Paulo fala, e o nome da palavra, se houvesse algum, é os 7 retratos de um cristão. Quantos gostam de ficar bem na fotografia? Vá lá, quantos é que deitam fora as fotografias que ficam feias? Quantos é que dizem assim, ai meu Deus, eu estou horrível? E a gente deleta logo, não é verdade? Então, as minhas filhas e eu às vezes digo para o Aguinaldo, tu não ponhas essa fotografia nas redes sociais, por favor. Não é? Porque há fotografias que não dá. Mas quando nós começamos a ler 2 Timóteo 2, nós descobrimos 7 retratos que nós, quando estamos fortes na graça do Senhor, os outros vão olhar para o retrato, vão ver e vão dizer assim, epá, ficaste tão bem. Usaste Photoshop? E tu, não, usei a graça do Senhor. Fortifiquei, o filtro que eu uso na minha vida é a graça no Senhor, por isso é que eu estou assim, tão jeitoso, ou tão jeitosa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque todos nós queremos parecer 20 anos mais novos, exceto aqueles que são adolescentes e não sabem que o tempo passa muito rápido. Amém. Então ele começa e vamos ver então que 7 retratos são esses. Logo no 2º capítulo ele já começa a dizer qual é um deles. Ele diz assim, o que da minha parte ouviste, isso transmite. Ele está a dizer assim, tu precisas de ser professor. Precisamos de que as pessoas vejam que nós ensinamos, que nós transmitimos. Todos nós temos que transmitir aos nossos filhos os valores. Todos nós devemos transmitir a quem está à nossa volta os valores e princípios da fé cristã. E Paulo ainda vai dizer assim, principalmente àqueles que poderão transmitir a outros também. Por isso, na nossa igreja, nós falamos tanto acerca de discipulado, para todos estarmos treinados para falar da nossa fé, todos saberem em que é que nós acreditamos. E tu dizes assim, então, mas todos têm que ser professores? Todos. Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz assim, ide
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então somos todos chamados a passar a informação adiante ou não somos? Jesus disse isso à igreja. Ide, fazei discípulos, batizar. Batizar é fácil. É 5 minutos, nem tanto. Mas ensinar é a vida toda. Ensinar com o nosso caráter, ensinar com a nossa maneira como nos relacionamos uns com os outros, ensinar quando falamos. Tudo aquilo que nós fazemos influencia de algum modo. E nós precisamos de influenciar mostrando aquilo que temos aprendido em Deus. Então a primeira fotografia, será que ficámos bem, meninos e meninas? Tudo aí com chapeuzinho de professor, de mestre. Mas ele depois continua e diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E ele diz que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer a quem o arregimentou. E nós fomos arregimentados por Jesus, comprados pelo seu sangue. E a palavra de Deus diz que nós agora pertencemos ao seu exército. E nós não podemos ser desleais. O ser o soldado de Cristo implica lealdade até à morte. E nós estamos a ver agora tantos ucranianos que por lealdade à sua pátria, por lealdade aos seus valores, ao seu país, eles estão a largar a esposa, filhos, pais, carros, casas, sonhos. A vida ficou em stand-by porque alguém o chamou e disse glória à Ucrânia. E nós precisamos de ter esta lealdade em que largamos o que for preciso, porque nós lutamos por algo muito maior do que uma nação. Porque nós fomos chamados para sermos soldados do reino de Deus, para que mais pessoas saiam do império das trevas e conheçam o reino de amor e de luz do nosso Senhor. Então nós precisamos de... É tão triste quando alguém diz que não vai à igreja porque está a tratar de coisas. E isto tem muito... Mas ela tem que tratar de coisas. Mas podia ser no horário da Netflix. Podia acordar uma horinha mais cedo para tratar de coisas. Há pessoas que estão a tratar da vida delas quando as coisas estiverem resolvidas, vão à igreja. Irmãos, isso não é ser um bom soldado. O bom soldado, ele é leal, mesmo quando a vida dele está virada de cabeça para baixo. Quantos soldados hoje estão com a cabeça para baixo na Ucrânia? Todos. Quantos estão a ser leais a quem os arregimentou e os chamou? E nós precisamos de começar a olhar para o Senhor não apenas como aquele que nos salvou, mas também como aquele agora que nos comprou com o seu sangue. Nós não pertencemos mais a nós próprios, nós fomos comprados para uma liberdade maravilhosa. Mas temos que ouvir a sua voz. Amém? 3. Tudo ficou bem fardado na fotografia? Bom soldado de Cristo? 3. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Sabem o que é que o atleta tem que ter para ganhar? Disciplina. E a gente às vezes quer ganhar a corrida e não está com disciplina. Ontem, 2 portuguesas se tornaram bicampeãs mundiais da ginástica. E é preciso muita hora. Eu, quando era mais nova, estava a ser treinada pelo Sintrense, o grande clube Sintrense, não é? Aqui, porque eu sou mesmo Sintrense de gema. E eu, ao longo da semana, eu tinha era 2 noites e a manhã toda de sábado que ia para a ginástica, para treinar ginástica tapete. E era assim, aquilo, 3, 4, eram 6 a 7 horas semanais. E
E era muito tempo, mas tinha que haver disciplina. E eu nunca consegui entrar em campeonato nenhum. Então, para aquelas duas moças entrarem no campeonato mundial e serem pela segunda vez campeãs, a gente pensa assim, se calhar elas só vivem para isso. E eu tenho a minha vida. Normalmente a gente facilita a vida dos outros a dizer, não, ela só faz ginástica. Uma está a tirar faculdade para arquitetura. Tem muito trabalho, uma faculdade de arquitetura. Se ali o nosso engenheiro teve que estudar, imaginem um arquiteto. E a outra, medicina. Então, os trabalhinhos, a gente decora os palavrões de medicina com meia horita por dia? Ou são 2 cursos pesadões? Mas elas tiveram disciplina para, apesar de terem estes 2 cursos pesadões, ainda serem, pela segunda vez, campeãs do mundo de ginástica. Elas têm disciplina. E a palavra de Deus diz que só serão coroados aqueles que correm segundo as normas. Quantos querem um dia estar diante de Deus e Deus ter uma coroa para nos dar? Quais são as disciplinas? O que é que a gente tem que disciplinar? A gente tem que disciplinar o nosso corpo. Para acordar cedo, para ler a Bíblia, para jejuar, para cantar louvores a Deus, para deixarmos de olhar para o meio copo vazio e começarmos a olhar para o meio copo cheio. A palavra de Deus, ela nunca pintou de cor-de-rosa todas as coisas. Paulo há um dia que ele até escreve o seguinte, não nos cansemos de fazer o bem. Porquê? Porque há uma altura que nós já estamos cansados de dar, de ajudar, de apoiar, de fazer o bem. E muitas das vezes a pessoa não estamos a receber o mesmo. E Paulo diz, não nos cansemos, mas nós precisamos de ter a disciplina de não nos cansarmos de fazer o bem, de continuar a caminhar. Porquê? Porque o atleta só é coroado. Em Coríntios, Paulo ele diz assim, olha, todos correm no estádio, mas só um é que leva a coroa. E eles disciplinam o seu corpo por causa de uma medalha que no ano a seguir já ninguém se lembra, porque agora é outro campeão. Mas nós disciplinamos para viver uma vida de tal maneira que um dia vamos receber uma coroa eterna, incorruptível. E eu espero que quando nós estivermos lá em cima, a Paz Church em Sintra, haja coroa para todos. Amém? Amém. Então vamos ficar bem na fotografia, no pódio, de coroa na cabeça. Bem na fotografia como professor, bem na fotografia como atleta, bem na fotografia como soldado. E ele continua e diz assim, e vamos tirar uma fotografia com enxada na mão porque nós somos lavradores. Olhem lá, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E ele depois diz este versículo que eu acho muito interessante. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Ele está a dizer assim, quem trabalha a terra vai receber o fruto. E todos nós trabalhamos. Agora, que tipo de fruto é que nós vamos colher tem a ver com a semente que nós vamos plantar. E nós às vezes nós estamos a semear alguma coisa e esperar receber outra. O facto de eu trabalhar e trazer para casa o meu salário ao fim do mês é bom, é necessário, mas eu semeei trabalho. E por isso eu vou colher o fruto do trabalho, que é o salário ao fim do mês. Não implica que o meu casamento vá ser feliz. Porque para eu receber o fruto de um casamento saudável, eu preciso de semear o fruto do Espírito no meu casamento. De mansidão, de longanimidade, de carinho, de respeito, de entreajuda.
E às vezes nós dizemos assim, mas eu queria era estar cheio do Espírito. Ok, não é aí para o ginásio. Quando a gente vai para o ginásio, o que é que a gente ganha? A gente ganha flexibilidade e a gente ganha força. Mas a gente vai para o ginásio e depois diz assim, eu não estou cheio do Espírito Santo. Como é que nós ficamos cheios do Espírito Santo? Lendo a Bíblia, cantando, salmodiando, entre vós, hinos. Não é sozinho em casa. O Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo em conjunto, coletivamente. Ele diz assim, quando vocês cantam, quando vocês salmodiam ao Senhor, entre vós, quando vocês se apoiam uns aos outros. Por isso é que há muito crente que só vê YouTube, está vazio. A cabeça dele conhece pregador e conhece mensagens. Tem versículos às vezes até decorados. Mas como é que nós nos enchemos? Salmodiando entre vós, cantando hinos entre vós, apoiando-vos uns aos outros, orando uns com os outros, aprendendo uns com os outros. E nós às vezes estamos à espera de receber um tipo de fruto e Deus diz, Rita, tu não andaste a semear manga, tu andaste a semear cebola, agora chora, aguenta. E eu disse, mas eu também tive o trabalho de pôr aqui a cebola. Sim, agora vai escolher cebola. Por isso é que Paulo diz, vê o que é que eu acabei de dizer, para entenderes. Todo o lavrador recebe os frutos, mas entre linhas está, qual é a semente que tu tens plantado? Em que reino tu tens plantado? Tu tens plantado no reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou tu tens semeado no mundo e andas preocupado e ansioso e todos os dias vais ver como é que está o câmbio das moedas e não sei o quê. O que é que tu tens falado e proferido? Como é que tu tens abençoado ou amaldiçoado os teus dias? Palavras são sementes. E nós precisamos dizer, meu Deus, eu se calhar estou a boicotar a minha própria vida porque eu estou sempre a dizer a minha vida está uma desgraça. Se eu própria profetizo que a minha vida está uma desgraça, como é que vai estar a minha vida? Mas eu queria ter a bênção. Então começa a profetizar a bênção. Amém. Ficamos bem na fotografia com a enxada na mão? Ficamos, porque nós sabemos as sementes que precisamos de semear. E ele fala e diz que por causa do Evangelho ele está preso, mas eu gosto muito deste versículo em que ele diz assim, eu estou a sofrer até algemas como fosse um criminoso. Mas ele depois diz assim, contudo, a palavra de Deus não está algemada. E nós sabemos pela carta que ele escreveu aos Filipenses, que havia guardas que se estavam a converter. Nós vemos isso até em Atos, quando há um terremoto na prisão e as portas se abrem, aquele guarda também se converteu. E quando eu estive na prisão de Paulo e Pedro em Roma, tem lá, não é a fotografia, é um esboço de 2 dos guardas de Paulo que se converteram com Paulo e foram mortos também, porque se converteram. Mas ele diz assim, eu estou aqui, mas a palavra de Deus continua a salvar vidas. Nós, às vezes ficamos... A gente não precisa de estar preso, não é? Bastou uma pandemia que houve gente que entrou em depressão profunda porque estava fechado em casa, com internet, com água canalizada, com quente, com eletricidade, com comida, fazia compras online e entrou em depressão. Porquê? Por causa da pandemia, está fechado em casa? Não, Paulo estava preso na prisão e ele não entrou em depressão. Qual é a diferença? Fortifica-te na graça. A gente aguenta qualquer coisa. Fortifica-te na graça.
Não é na nossa própria força, não é pelos nossos relacionamentos. Se a minha força é pelos meus relacionamentos, na altura em que me mandam para casa, eu vou abaixo. Mas é fortifica-te na graça. Então nós precisamos de continuamente esperarmos no Senhor, perseverarmos no Senhor para com Ele reinarmos. Amém? Mais à frente nós encontramos outro versículo que nos dá uma pista do quinto retrato. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. Este como obreiro é como operário, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando nós trabalhamos numa fábrica, nós precisamos de conhecer as máquinas. Senão vai dar o quê? Problema. Nós precisamos de conhecer as ferramentas que utilizamos no nosso trabalho. Então, nós precisamos de ser obreiros que conhecem a palavra. Mas isso é só para alguns. Não, é para todos. Há muita gente que tem a vida torta porque nunca a endireitou aqui. Quando nós conhecemos o nosso manual de vida, escrito por aquele que nos criou, então a nossa vida endireita. O Israel está a aprender a pôr roupa na máquina. Onde é que está o Israel? Está lá em cima, não está a ouvir. Então, amém. E ele nunca tinha posto roupa na máquina. E ele pôs roupa preta com roupa branca. Então ele ficou com muita roupa cinzenta. Porquê? Porque ele não leu o manual. A culpa é da máquina. A culpa é da roupa. A culpa é de quem? Então nós às vezes porque a culpa é das circunstâncias, porque a culpa é das pessoas, porque a culpa é do governo, porque a culpa é da chuva, da falta da chuva, a culpa é do cão, a culpa é sempre de alguém. E Deus diz, não, a culpa é porque tu não andas a ler o manual. Se lesses o manual, tu sabias que não se mistura roupa branca com roupa preta e põe-se uma máquina a 60 graus. Então nós precisamos de ser obreiros que não têm que se envergonhar. Nós temos que ser operários que conhecem a máquina. Nós precisamos de viver com Deus com diligência. Sermos diligentes em tudo aquilo que nós fazemos. Eu quero aprender e fazer bem do que errar até conseguir aprender. É mais fácil quando a gente... E quando a palavra de Deus diz alguma coisa que não está muito de acordo com a nossa vontade, quantos é que já leram coisas que é um bocadinho mais difícil? Tipo, perdoa, ama os teus inimigos, não é? Há coisas que às vezes fica assim mais difícil. A gente não pode tirar essa folha do manual. A gente tem que dizer, Senhor Jesus, fortifica-me na tua graça para que eu saiba viver. Uma das coisas que eu aprendo ao longo da minha vida é todo o preço que eu já paguei para fazer a vontade de Deus valeu a pena. Mas todo o preço que eu tive que pagar para fazer a minha vontade, chorei horrores. Porque o preço paga-se de uma maneira ou de outra. Eu descobri, é preferível pagar o preço para fazer a vontade de Deus do que pagar o preço porque fiz a minha vontade. Quantos é que já choraram porque pensaram assim, que idiota que eu fui? Porquê é que eu fiz isto? E às vezes dizem assim, porquê é que Deus não me avisou? Eu vou-te dizer, Deus sempre avisou, tu é que fizeste teimoso. Quantos é que lá no fundo, não houve já pistas, luzinhas amarelas, coisas que te sussurravam a dizer, cuidado.
E nós fomos, nos demos mal e pagámos o preço depois. E chorámos horrores. Por isso é que é tão importante nós sermos operários que conhecem a máquina. Para ficarmos bem na fotografia. Paulo, ele estava a pagar o preço porque estava a fazer a vontade de Deus. Mas ele estava nem aí. Ele estava felicíssimo. Ele dizia assim, eu posso estar algemado como se fosse um malfeitor, mas o evangelho do Senhor continua livre. Então nós precisamos de... então e se errarmos muito? Se errarmos muito, a gente chora horrores, entrega ao Senhor e diz, e agora, Senhor, eu vou-me fortificar na Tua graça. E por amor de Deus, não me permitas fazer a mesma asneira pela segunda vez. Porque uma vez é acidente, segunda vez é estupidez. Mas eu já errei 10 vezes. Não faz mal. Ainda há solução. Porque Deus, mesmo quando nós somos infiéis, a palavra dele diz, Ele permanece fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar. Então, Ele continua sempre de braços abertos e dizer, Rita, ainda há jeito, ainda posso endireitar a tua vida. Mesmo que tu não vejas nada, eu sei todas as coisas e vou conseguir fazer de ti alguém. Amém? Outro. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Então agora somos vasos, somos utensílios. Também, fica lá. A palavra do Senhor até diz que saia de nós o bom perfume de Jesus Cristo. Que nós exalemos o perfume. Então nós somos frascos que carregam o perfume. Mas ele diz assim, no entanto, há uns que são de ouro e de prata. Há outros que são de madeira e de barro. Há alguns que quando dizem que são cristãos, honram o nome do Senhor. Há outros que era preferível nem dizer que são. Porquê? Porque desonram o nome do Senhor. E Paulo diz assim, então, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor. Quem é que quer ser útil para Deus? Quem quer ser útil no reino de Deus? Quem quer ser útil na vida de outros? Então, para isso, nós precisamos de ser pessoas puras, de caráter. O nosso sim é sim, o nosso não é não. Pessoas de valores, de princípios, demonstrando com a nossa vida Cristo, uma fragrância suave, doce, perfumada. Nós precisamos de... qual era o erro que Paulo estava aqui a mencionar? Ele diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem, aparte-se da injustiça, aqueles que professam o nome do Senhor. Então nós, se queremos ser vasos de honra para Deus, então nós precisamos de largar toda a injustiça, todas as contendas, todas as palavras torpes, todos os desejos gananciosos, que são os versículos que vêm anteriormente. E Paulo continua e diz assim a Timóteo, foge das paixões da mocidade. Quais são as paixões da mocidade? Fazer dinheiro. E depois há pessoas que têm 80 anos, mas a cabeça deles ainda não amadureceu. Então, qual é este problema? É gritarem que quando a gente tem 16 anos, a gente olha para os nossos pais e diz, eu já sei. Quantos é que te responderam aos pais com 16 anos? Eu já sei. E quantos é que tiveram a coragem de dizer aos pais e dizer assim, tu não entendes nada? Somos muito senhores do nosso nariz. E conforme nós vamos crescendo, se tivermos um coração ensinável, a gente aprende que nada sabe. A juventude, os adolescentes, às vezes há pessoas que têm dificuldade em gerir a adolescência dos filhos, porque os filhos começam a se tornar independentes. É ou não é? É a independência. E Paulo estava a dizer assim, sabes, não sejas independente, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
Foge dos desejos carnais, daquela coisa de fazer dinheiro até aos 30 anos, de viajar o mundo todo, de ensinar ao mundo as ideologias que são necessárias. Eu, quando era jovem, eu nunca limitei os meus sonhos. Eu às vezes dizia: Senhor Jesus, se é bom dia para ser Presidente da República deste país, abre as portas e mostra-me o caminho. Eu nunca tive sonhos pequeninos. E incentivei sempre as minhas filhas. Eu até não, havia uma brincadeira lá em casa que é: o céu é o começo. Nunca foi o céu é o limite. O céu é o começo. É bom sonhar, mas é fortifica-te na graça. Não é porque tu já sabes tudo. Não é porque os outros não entendem. Por isso é que Paulo estava a dizer a Timóteo: Timóteo, aprende. E ele depois diz assim: segue a justiça, segue a fé, aprende com Deus, crê em Deus, o amor. Hoje, sexo é fácil, amor é difícil. Porquê? Porque sexo é barato e o amor paga-se um preço muito grande. Eu não é? É fácil amar. O Aguinaldo é muito querido, mas há dias... Amo ser mãe. Mas quando elas eram miúdas, eu dizia: porquê é que as crianças não vêm com um interruptor que a gente pode desligar? Quantos pais fizeram esta oração? Sexo é barato. Amor custa. Há sementes que têm que ser plantadas. E nós precisamos de viver o amor e a paz. Então nós precisamos, para ficar bonitos, como vasos de ouro e de prata, buscar sempre que sejamos pessoas de honra, santificadas, sejamos pessoas puras, de caráter. Como é que nós conseguimos isso? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não te preocupes com o que os outros dizem de ti. Pergunta a Deus: o que é que tu falas de mim? Não é o que os outros falam, é o que Deus fala que é importante. E a sétima e última fotografia que vamos tirar hoje é: ora é necessário que o servo do Senhor, então também somos servos do Senhor, não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Sabem aquelas pessoas que têm muitos conflitos? Paulo estava aqui a dizer: olha, aquele que se fortifica na graça é pacífico, é apto para instruir, é paciente. Às vezes nós queremos o bem de alguém e estamos a ajudá-la. Nós temos que lhe dar tempo para ela ir aprendendo. Às vezes nós gostaríamos que as pessoas abríssemos assim a cabeça delas, puséssemos lá tudo, fechávamos. Isto era ótimo na escola, né? Mas na vida também. E nós temos aquela urgência de ver. E Deus está a dizer: é com paciência. Porque Deus está a trabalhar em cada um de nós há anos. E nós ainda não chegámos lá. Se Deus tem paciência para nos ensinar, para nos levantar, para falar connosco, para nos dirigir novamente, da mesma maneira nós temos que ser pacientes com aqueles que estão no caminho, disciplinando com mansidão. Quando há algo que está errado, nós devemos de falar, sim, mas não pode ser à bruta. Há tantos problemas em famílias porque falam à bruta uns com os outros. Não é o que estão a falar, é como estão a falar. As pessoas querem ter crianças mansas. Sai daí, miúda! Deixa-te nessa cadeira! Ai, não sei porque é que a criança não é calma. Quantos é que já ouviram pais a falar assim? E eu digo assim: como é que tu não sabes porque é que ela não é calma? Lá está. A gente planta um determinado semente e depois está à espera de receber outro fruto. Não. Então é disciplinando com mansidão. Então, mesmo aqueles que se opõem às vezes àquilo que nós queremos que eles aprendessem, porque seria muito mais fácil. Quando nós queremos mostrar Deus a quem não está nem aí, Paulo diz assim: vai devagar, sempre com aquela esperança que um dia Ele vai abrir o seu coração e vai se desprender das garras do diabo, vai deixar de fazer a vontade do diabo, vai retornar à sensatez.
vai cair a ficha, vai perceber que em Cristo nós somos fortificados na graça. O Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não vai ser a circunstância que te vai aliviar. Não vai ser o cônjuge que te vai aliviar. Porque há pessoas... Ontem eu estive com um casal e ela estava a falar que estava muito subcarregada, porque tem o trabalho, tem a casa, tem o marido, tem os filhos. E eu só perguntei-lhe assim: como é que está o teu devocional? Como é que está o teu relacionamento com Deus? E depois ela dá aquele sorrisinho amarelo. Tipo, tenho filhos, né? E eu digo, eu também já tive filhos pequenos, também trabalhava, também estava ocupada na igreja. Eu trabalhava sábados, domingos, tudo. Eu disse, quem nos tira o fardo não é o nosso cônjuge. Há entre e ajuda, mas o nosso cônjuge pode nos ajudar imenso se nós não entregarmos o nosso fardo a Deus. Tudo o que o nosso cônjuge faz para nós nunca vai ser o suficiente. Porque ele trabalha, a gente diz, trazes pouco dinheiro. Porque ele ajuda a fazer a louça porque te esqueceste do tacho no fogão. E da mesma maneira, então nós precisamos de entregar as nossas miúdos na escola, a mesma turma. Todos têm os mesmos trabalhos de casa. Uns fazem, outros dizem que não tiveram tempo. Então, mas a sobrecarga não foi igual para todos? Uma das coisas que eu sempre disse para as minhas filhas é: faz a tua parte e deixa Deus fazer a dele. Estuda e pede a Deus para tudo aquilo que tu tiveres a aprender agora não te esqueceres. Tu tens a mente de Cristo. E foca-te, enquanto estás a fazer as coisas, fortifica-te na graça. O Senhor vai-te ajudar a entender. Mas aquela professora... Porque eles também gostam de pôr a culpa nos professores. Quantos é que daqui punham a culpa nos professores? Que eles é que não explicavam bem. Eles não explicavam bem, mas depois havia colegas nossos que tiravam 19 e 20. Então, espera lá, tudo é possível naquele que me fortalece. Vai estudar ao Melga. Certo? Mas nós pomos ou não pomos a culpa nas coisas. E Deus diz, vinde a mim, estás cansado? Está difícil? Vem a mim, eu vou-te aliviar. O meu fardo é leve, eu vou-te ajudar. Eu vou tirar-te as confusões, eu vou-te ajudar a te relacionares, eu vou-te ajudar a crescer. Vem a mim. Não são as circunstâncias, não são as pessoas. A gente vai a Cristo e Ele altera a história da nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Professores, soldados, atletas, lavradores, obreiros, vasos, servos, tudo para a honra e glória do Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos fortificados na graça que há em Cristo Jesus. Que seja a Tua palavra que nos encha. Que sejam as Tuas promessas que nos dão esperança. Que seja a Tua fidelidade, Senhor, que nos motiva cada manhã. Que seja o Teu amor que nos invada. Que seja a Tua alegria que nos preencha. Ó Senhor Jesus, que nós saibamos, Senhor, do fundo do nosso coração, que a Tua vontade para nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Que os Teus planos para as nossas vidas são mais altos do que os nossos próprios planos. Tu tens planos de paz para cada um de nós. Que Tu já venceste as nossas batalhas e nós precisamos de aprender a entregarmos os nossos fardos a Ti e nos fortificarmos na graça que há em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, muda-nos, molda-nos, transforma-nos, renova-nos. Ó Senhor Jesus, mexe naquilo que precisares de mexer, Senhor. Mas ajuda-nos
a caminhar, Senhor, a sermos perseverantes, a mantermos lealdade, a sermos disciplinados, diligentes, Senhor, a sermos puros de caráter, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Porque para Ti, Senhor, nós vivemos e a nossa vida que seja sempre uma adoração a Ti, em nome de Jesus.